vivo e a cores para vocês. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no meu perfil do Instagram. Vamos chegando e vamos torcendo para que o Instagram flutue novamente aí naturalmente, né? Que ele consiga permanecer estável. Diferente da live da semana passada, mas eu tenho fé que vai ser muito bom, viu, gente? Aí, ó, meu convidado já chegou, a Lucília já tá na área também, que foi a minha amiga que indicou o Dr. Gustavo Lima para estar conosco hoje. E eu estou aqui esperando o Instagram chamar vocês. E aí a hora também de vocês enviarem um convite para os seus amigos aí, ó. Através desse aviãozinho que tá aí, tá vendo? Muito bem! Muito gostoso estar aqui com vocês, sempre uma festa nossa live, sempre um momento de descontração, um momento de informação, um momento da gente ficar juntinho, conectado. E eu tô muito feliz de estar aqui mais uma live com vocês nessa semana mais que especial. E olha, gente, que hoje, ó, quem me segue aqui nas minhas redes sociais, viu aí que hoje eu madruguei, hein? Tô acordada aí desde as 4h30 da manhã e trabalhando. E aqui, ó, toda animada e cheia de energia pra fazer mais uma live aí pra vocês. Vocês são muito especiais pra mim e esse projeto de live, ó, tem que continuar. Não é verdade? Quem acha que tem que continuar, dá um joinha aí. Vocês estão ouvindo a minha música? Tá baixinha aí? Tá dando pra escutar? Enquanto isso, o Instagram tá chamando o pessoal pra entrar. Olha que bacana, muita gente nova aqui. Quero desejar pra vocês uma ótima noite, viu? E obrigada pela companhia de vocês. Muito bom! Eu acho que agora eu vou desligar minha música. Ó o João aqui. Ei, João, você tá sempre presente. Coisa mais boa. Seja bem-vindo. A Sandra também tá aqui. Ai, gente, como eu gosto de ver esse pessoal entrando na live. Muito bom. Gostoso demais estar com vocês. Bom, vamos aqui desligando nossa música, como sempre eu faço. Porque agora chegou a hora da gente convidar o Dr. Gustavo para ele se apresentar. Mas antes disso eu quero agradecer ela que está aqui na live. Lucília, dá um joinha aí pro pessoal te conhecer. Ô, João, boa noite. Água de São Pedro, obrigada. Sempre bem representada pelo meu amigo João. Ô, João, um grande abraço para você, viu? Como é que tá a água de São Pedro aí? Tá frio? Como é que tá? O inverno já chegou, tá batendo na porta? Como que tá aí? Me conta. Lucília, dá um joinha aqui, ó, pro pessoal te conhecer, porque você foi a pessoa, a seguidora, minha amiga, que indicou o Dr. Gustavo Lima para estar conosco hoje, falando desse tema que eu desconhecia. Pesquisei um pouquinho pra gente conversar com o doutor, mas ele vai esclarecer pra gente o que é a síndrome do intestino irritável. Tá frio, João? Eita! Imagino, aqui em Uberlândia, ó. Aqui em Uberlândia é assim, um dia faz frio, um dia faz calor e a gente vai levando. Hoje amanheceu um pouquinho mais quente a temperatura, mas esses últimos dias tem feito frio por aqui também. Aí a Lucília, ó, deu joinha. Então, como eu tava dizendo pra vocês, eu não conhecia a síndrome do intestino irritável. A Lucília falou, Érica, convida o Dr. Gustavo. Eu acompanhei ele nas redes sociais. Tenho certeza que, assim como pra mim, pra várias outras pessoas, ele vai esclarecer sobre esse problema. E a gente vai conhecer um pouquinho mais. Então, Lucília, ó, beijo. Obrigada por contribuir com as nossas lives. Obrigada por estar sempre me prestigiando nas redes sociais e obrigada por estar sempre presente na minha vida, tá? Você e seu Hamilton, ó, um super beijo pra vocês. Então vamos chamar
Ó, o Danilo falando assim, ó, tenho síndrome do intestino irritável, sou paciente do doutor. Ó, Danilo, que coisa boa, seja bem-vindo. A Marcela também tá elogiando o doutor Gustavo. Então, vamos chamar o doutor Gustavo. Olha só, para conversar conosco. Que torcendo pro Instagram ficar estável hoje, hein, gente? Vamos lá, doutor, tô te aguardando. Olá, Aê! Olá, boa noite! Tudo bem? vamos lá, vamos Ó, o começar. Instagram. Hum, Eu tô aqui torcendo para esse Instagram ficar estável, porque semana passada, doutor Gustavo, olha, vou te contar um negócio, tá? Tava difícil, mas a gente conseguiu fazer a live. Eu tenho certeza que nós vamos também conseguir fazer essa live hoje, né? Vamos aguardar. Enquanto isso, eu tô acenando para todo mundo que tá entrando aqui na live. Acenando, ó, minha mãe acabou de entrar. Muito bem. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem aí? Porque o doutor Gustavo tá carregando o vilo, enfim, a imagem dele. Ó, ele saiu. Mas vocês estão me escutando direitinho? Vocês estão me ouvindo? Dá um joinha para saber se está tudo certo com o meu áudio, se está tudo certo com a minha imagem. Porque a gente tem que aproveitar essa oportunidade para conversar com o doutor Gustavo, né? Ó, a Vera tá falando que sim. Rafael, você é de Goiânia, mas seja muito bem-vindo aqui no meu Instagram. Obrigada pela audiência. Tô vendo muita gente nova. Julie, tudo bem? Ah, que bacana. Obrigada. Ó, vamos visualizar o convite do doutor. Entrar ao vivo. Vamos lá. Ele já mandou o convite para mim. Muito bem. acho que tinha Aê! caído alguma coisa. Bom, para mim tá funcionando aqui. Vamos lá? Ah, para mim também. Agora tá tudo certo. Então vamos começar. Seja muito bem-vindo, doutor Gustavo. Olha que prazer te receber aqui para essa live nessa noite. Tem muitos pacientes seus aqui conosco. Eu Uhum. já desejei boas-vindas a eles. E para você, especialmente, é a primeira vez que a gente conversa assim, olhando nos olhos, mesmo que virtualmente. Uhum, sim. E eu fiquei muito feliz porque você aceitou o meu convite de pronto. Quando eu mandei a mensagem, enfim, fiquei muito satisfeita mesmo com a sua prestatividade, enfim. Você foi muito solícito e eu tenho só que agradecer. De nada. Bom, se apresente para os meus seguidores, né, que não te conhecem, as pessoas que estão te vendo pela primeira vez. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Sim. Eu sou o Dr. Gustavo, eu sou sergipano de nascença, né? Então, eu sou nordestino, nasci em Aracaju, e foi lá que eu fiz minha formação inicialmente de medicina, né? Então, eu cursei a Universidade Federal de Sergipe. E depois eu vim para São Paulo, onde eu moro tem 7 anos já, onde eu vim fazer todas as minhas residências, né? Eu sou médico formado pela USP, então eu fiz clínica médica, fiz gastro e endoscopia avançada na USP, e depois eu virei assistente, o médico assistente do serviço de endoscopia. Então participava, né, do ensino dos residentes também lá, né? E nas minhas redes sociais eu venho tentando mostrar, assim, desmitificar um pouco da gastroenterologia, porque é uma das áreas que tem mais problemas. Eu acho que na atualidade tem muita coisa ainda muito pouco esclarecida e os pacientes ficam muito em dúvida das coisas e é muito comum os problemas gastrointestinais. Então, o meu intuito na rede social aqui é a gente fazer um processo de educação, de desembolar tudo isso, todo esse problema que tem na gastroenterologia, mas baseado em ciência. Sempre baseado em ciência e evidência científica. Então, quem me segue sabe que a gente discute muito ciência. Não tem nada Sim, da minha cabeça, não tem nada que não venha das principais recomendações mundiais. Durante a minha residência, eu fiz uma parte da minha residência em Londres, né? Então, eu fiz uma parte da minha formação na Inglaterra, e lá a gente batia muito nesse ponto de sempre só seguir a ciência. Então, e os principais protocolos, tudo que a gente faz na gastroenterologia é ciência pura. E é isso que a gente vai conversar aqui hoje, sobre intestino irritável com bacana viés de demais. ciência. Sempre. Então, tudo que eu falar aqui, nada é da minha cabeça, mas sempre
baseado em tudo que a gente vê no mundo. Então, não só aqui no Brasil, mas no Bacana. mundo. É uma honra para nós ter você com esse peso todo, esse currículo aqui conosco. Estou muito feliz. E, doutor, olha só, quando a Lucília me procurou, ela sofre com a síndrome do intestino irritável. Uhum. E eu fiquei pensando, gente, o que será isso? Porque eu nunca tinha ouvido falar. Aí, depois que eu publiquei, que eu comecei a comentar, eu percebi que tem muita gente que sofre com isso. É verdade? Aumentou, Então, o histórico disso tudo. a síndrome do intestino irritável ela é uma condição cada vez mais reconhecida, né? E ela é uma das doenças mais comuns da humanidade da gastroenterologia. A síndrome do intestino irritável tem prevalência mundial de 10 a 20% da população. Então, se você pegar a Olha. cada 10 pessoas, uma, duas vai ter a síndrome do intestino irritável, tá? Muitas das pessoas que sofrem do intestino irritável nem chegam a procurar ajuda médica. Então, a maioria dessas pessoas, elas convivem com os sintomas, não procuram ajuda médica, tá? Mas é uma das doenças mais prevalentes da medicina. A incidência ela vem aumentando da síndrome do intestino irritável, mas a gente acredita que é por causa do maior reconhecimento da síndrome, tá? A gente tem critérios agora clínicos bem estabelecidos de diagnóstico, a gente vai falar aqui um pouco disso, mas a gente vem reconhecendo cada vez mais, é extremamente comum na população, tem uma prevalência maior em mulheres. Então, mulheres tendem a ter um pouquinho mais de síndrome do intestino irritável do que homens também. E o que que é essa síndrome do intestino irritável? Então, a síndrome do intestino irritável é uma constelação de sintomas que principalmente o sintoma cardinal e principal é a dor na barriga. Então, os pacientes queixam muito de dor na barriga, tá? Além disso, eles queixam de alteração do hábito intestinal. Então, o paciente ou ele queixa de diarreia, geralmente, ou de prisão de ventre. E também alteração na forma das fezes. Esses são a constelação dos sintomas principais. Então, o paciente que sofre com o intestino irritável, ele tem esse padrão de sintomas, né? E a doença ela é extremamente complexa. A fisiopatologia da doença envolve um monte de coisa. Desde o eixo cérebro-intestino, que eu quero frisar aqui, a gente vai falar dele, porque é uma coisa extremamente importante. Intolerância alimentar, hipersensibilidade visceral, tem um monte de coisa que o intestino irritável envolve, tá? Então, é uma coisa, assim, o intestino irritável, apesar de ter diagnóstico um clínico bem definido, ela é muito complexa e muitas vezes causa muita dúvida, tanto nos médicos quanto nos pacientes. Então, por isso que os pacientes às vezes ficam anos e anos procurando médicos e gastros e muitas vezes trocando de profissional em profissional. Se eu perguntar aqui na live agora, quem sofre de intestino irritável, quantos gastros vocês já foram? Você vai ver aqui que eles já foram em vários gastros. Por quê? Porque às vezes não sente segurança, o próprio profissional não tem muita segurança. Então, quem aí tem intestino irritável, coloca aqui na live pra gente quantos gastros vocês já viram, quantos gastros vocês já consultaram. Porque geralmente a taxa que eu vi no meu Instagram é pelo menos 3 gastros para cima. Eles trocam de É gastros mesmo? geralmente, sim. Tem gente que já tem 6, 4, tá vendo? Tem. Então, assim, 4, é, é verdade. A Lucília, 2, ó. sim, 8, Ai, 8, Daniele. Uau! Rodrigues, sim, tem bastante. 3. Sim, tá. Ai, os médicos dizem que não emagrece, emagrece. Ó, perdi a conta. A Vitória perdeu a conta. A Andréia 5, a Edva 4. Muito bom. Os 4, 5. Meu Deus, realmente. Sim, Confirma então, doutor, o exatamente. que você falou. Por causa dessa falta de segurança, às vezes, do paciente e do profissional Alô? Gente, vocês estão me ouvindo? Olha o Instagram de novo, querendo ficar instável. Vocês estão me ouvindo, gente? Olá, pessoal. Dá um joinha se vocês estão me ouvindo, por favor, porque o doutor está. Ó, deixa eu ver aqui. O doutor parou, peraí. Ele saiu, vai entrar de novo. Vamos lá. Gente, oi, ó, pessoal, tá aqui. Beleza, gente, fica comigo. O doutor já já entra novamente. Vamos aguardar um pouquinho. Esse Instagram é complicado.
Mas a gente vai conseguir vencer isso. Eu falei outro dia que esse Instagram tá fazendo com que eu vou migrar logo, logo as minhas lives pro YouTube. Viu, gente? Porque o negócio tá complicado. Vamos ver. O Dr. Gustavo tá travando. Ele saiu da live, gente. Vamos ver se ele consegue entrar novamente. Espera aí. Vamos lá. Aí, Bom, doutor. não sei o que está acontecendo hoje, porque Você sempre tá passa perto essas do horas. roteador? Normalmente, quando tá um pouquinho mais distante, ele dá esse Não, problema. tô Mas, pertinho, eu troquei agora, tá no 4G. Vamos ver se funciona assim agora. então vamos lá. Mas vamos continuar, Então, a vamos. gente estava falando da quantidade de vezes que as pessoas vão, né, ao gasto, Uhum, até descobrir realmente o que tem. uhum. Sim, e isso acontece porque é muito complexo a síndrome, realmente. Tem assim, uma gama de sintomas muito grande, né? Eu falei dos sintomas principais, que é a dor abdominal, que é a diarreia, a prisão de ventre, uma alteração do hábito intestinal, né? Mas os pacientes queixam de outras coisas também. Então, não é incomum os pacientes com intestino irritável queixarem de náusea, não é incomum queixar também de distensão abdominal, que a barriga fica aquela barriga de grávida, de ter gases, queixam também de coisas fora do trato digestivo. Então, tem uma associação importante com fibromialgia, que é uma doença que dá dor no corpo todo, o paciente queixa de dor. Aí tem problema de sono, às vezes, tem bastante coisa. E isso acontece por causa das alterações do eixo cérebro-intestino, que eu vou falar mais um pouquinho já já para vocês também. Sim. E o que que causa, então, essa síndrome? Então, a síndrome do intestino irritável tem alguns gatilhos que a gente conhece, que a pessoa tem e depois ela começa a desenvolver. Um dos gatilhos bem conhecidos para desenvolver intestino irritável é a infecção viral. Então, o paciente tem uma gastroenterite infecciosa, pega alguma infecção viral e aí, depois disso, ele desenvolve intestino irritável. Uma gastroenterite infecciosa, alguma coisa. Eu vou dar um exemplo agora da atualidade, que é o Covid. Tem muito paciente que pegou Covid e depois do Covid desenvolveu o intestino irritável. Então, Olha, isso é um gatilho muito bem estabelecido, né? Daí, outras coisas estão relacionadas com o desenvolvimento da síndrome do intestino irritável também. Então, o paciente que tem transtorno ansioso ou depressivo tem um maior risco de ter a síndrome do intestino irritável. Paciente que tem também intolerância alimentar, às vezes tem maior risco também de ter intestino irritável. Tá? Só que às vezes não aconteceu nada com o paciente. Ele não mudou nada, não aconteceu nada. alô! Alô! Ó, gente, vamos aguardar um pouquinho. Tenha um pouquinho de paciência. Quem que falou aqui? Ah, o Instagram tá sabotando o trabalho alheio. Foi a Marcela, né, Marcela? É bem isso mesmo. Eita, nós! Lascou! Vamos lá, vamos ter paciência. Pera aí só um pouquinho. Já, já. Vocês estão me ouvindo, pelo menos, né? Ó, ele saiu, vamos tentar novamente. Tá aí, João? Continue aí então conosco. A Marcela já ia perguntar se o aumento poderia ser associado ao Covid. Legal. Calma, Cristiane, já já ele volta. Vamos aguardar o doutor. Ele já já tá aqui. Mas que bom. Vocês, pelo menos vocês estão aqui comigo, vocês estão me ouvindo direitinho, estão vendo, nada de problema com a minha transmissão, não, né, gente? Eu vou aguardar o doutor entrar novamente e a gente convida. Obrigada, Moraes, obrigada. Obrigada, Thaís, por estar aqui conosco. Obrigada, viu? Tudo certo aí. Que bom, muito bom. Aline, Marcela, sou fã pelo tratamento humanizado. Ei, Marcela, isso faz toda a diferença, né? O médico que trata a gente de forma humanizada, com certeza, ele fideliza seu paciente. E isso é muito bacana. Ó, a Vera tá ok, a Luciane tá ok. Ah, Gui, obrigada. A minha conexão tá ok. Agora vamos aguardar o doutor para ver se ele consegue acessar lá a nossa live. Vocês estão gostando do bate-papo? Olha só, gente, estou aprendendo muito. Estou aprendendo muito com ele.
Vamos falar, Rafael, sobre a pylori, né? Que é aquela bactéria do estômago. Depois a gente vai fazer uma pergunta para ele. Isso, faz gastrite. Pode deixar, a gente vai perguntar. Boa noite, pai! Um beijo para o senhor. A gente está aguardando o doutor Gustavo, que parece que a internet dele está oscilando um pouquinho, ou o Instagram dele, mas enfim, vamos aguardar, gente. Já já ele deve voltar. Deixa eu ver se já tem aqui, se ele já entrou na live. Entrou, peraí, deixa eu convidá-lo. Vamos ver se a gente consegue essa conexão com ele, porque tá muito bom o nosso bate-papo, né? Nós temos que seguir, com certeza. Obrigada, Moraes. A Moraes está falando, adorando. Parabéns pelo convite ao Dr. Gustavo. Ah, obrigada. Pelo jeito que vocês gostam muito do Dr. Gustavo, gente, isso é muito bom. Acho que eu vou ter que ir em São Paulo consultar com ele, hein? Coisa boa, muito bom. Enviei o convite novamente. Vamos ver. Aê, Vamos lá de doutor! novo. Vamos A gente lá. estava falando dos gatilhos, né? Acho que deu para todo mundo ouvir o que a gente Isso, estava falando, né? Então, principalmente sim. infecção viral, eu acho muito importante falar da questão do Covid, né? Porque o pós-Covid vem sendo muito complicado para os pacientes. Então, tanto quem tem intestino irritável quanto quem tem intestino irritável piora pós-Covid, e quem não tem intestino De novo. Eita, nós! De novo, vamos aguardar. Ó, a gente acaba. Voltou, doutor? Tá me Tô aqui, tô ouvindo? te ouvindo sim. Tô te ouvindo. Beleza. Agora eu tô te É, ouvindo. É porque tava carregando é. novamente. Então, aí tem um risco de cerca de 10 a 20% depois de infecções virais de ter o intestino irritável, né? Mas lembrando, assim, tem muito caso que a gente não vai encontrar gatilho. A gente não vai encontrar uma causa específica, tá? Mas, além da infecção viral, como eu estava falando, é a parte do eixo cérebro-intestino. Que eu quero agora reservar uma parte para a gente falar disso, porque é uma coisa cada vez mais nova e atualizada da gastroenterologia e no mundo, tá? O sistema nervoso ele está intimamente conectado com o intestino. Tá? Então, problemas na mente vão interferir no trato digestivo. Vocês já ouviram, isso não é novo, que o intestino ele é o segundo cérebro. E falam isso por quê? Porque ele é cheio de conexão nervosa, ele é cheio de sinapse, ele é cheio de neurotransmissor lá também, e ele é conectado com o trato com o sistema nervoso. Tá? Então, os pacientes, muitas vezes, quando tem problemas aqui, eles começam a ter sintomas aqui embaixo. Tá? Então, isso é muito comum na síndrome do intestino irritável. Essa conexão, que chama eixo cérebro-intestino, é uma coisa muito, muito importante no intestino irritável. Então, para o tratamento, para o estudo clínico que a gente vem fazendo cada vez mais, isso é, assim, a chave do intestino irritável principal. Entendeu? Não que todos os pacientes vão ter esse mecanismo de doença principal, porque tem outros, tem intolerância alimentar, tem hipersensibilidade do intestino também, tem outras coisas. Mas esse eixo cérebro-intestino é extremamente importante. Então eu sempre bato na tecla, que muito paciente vem, doutor, já não sei mais o que comer, porque eu tirei tudo da minha alimentação e agora eu continuo tendo sintoma. Realmente, porque o mecanismo não é só alimentar. O mecanismo tem muito relacionado do eixo cérebro-intestino que a gente vem cada vez estudando mais, né, na Sim. síndrome. Muito interessante. E eu Sim. estava lendo também que essa síndrome, ela tem reflexos em vários órgãos, assim, do trato digestivo, né? O esôfago, o estômago, é isso mesmo, doutor? Ele Então, é... quem tem intestino irritável, geralmente tem outros sintomas. O intestino irritável mesmo, o diagnóstico, ele é só com sintomas no intestino, tá? Mas quem tem intestino irritável geralmente tem correlação com outros problemas. Eu já falei de um deles, que é fora do trato digestivo, que é a fibromialgia. Então, o paciente que tem dor no corpo, mas tem, às vezes, Hum. enxaqueca, às vezes tem outros problemas no trato digestivo. Vocês já ouviram falar de gastrite nervosa? Você já ouviu Ah, eu falar? tenho, doutor! Então, Érica, Eu tenho. a gastrite nervosa, na verdade, vocês leigos que deram esse nome. Porque médico, nome médico chama de dispepsia funcional. Porque ela não existe esse termo gastrite nervosa. Mas, assim, essa gastrite nervosa, que é a dispepsia funcional, está muito relacionada também com o intestino irritável, às vezes. O paciente, às vezes, bate no Hum. consultório, primeira consulta, parece um intestino irritável. Na segunda, parece uma dispepsia.
Na terceira parece um refluxo. Ele muda, às vezes, os sintomas de consulta para consulta, entendeu? Porque a gama de sintomas muda às vezes. E por quê? Pelo eixo cérebro-intestino, muitas vezes, entendeu? Érica, Hum, quando a gente tem um problema na mente, quando a gente tem um problema, às vezes, uma comorbidade psiquiátrica, um processo ansioso, um processo depressivo, a mente sofre, o corpo sente sintoma, às vezes, tá? Então, isso é muito hum, importante que a gente saiba disso daqui também, dessa importância. E aí, o paciente, às vezes, muda o sintoma que ele sente nesse processo enquanto ele não está tratando, entendeu? Então, por isso que, às vezes, entendi. parece que o sintoma é no esôfago, às vezes parece sintoma no estômago, às vezes parece sintoma no intestino, mas na verdade é tudo de um mecanismo de doença, entendeu? Se a gente entender Entendi. bem o eixo do intestino, a gente entende todos esses sintomas. Entende todos esses Sim. sintomas. Isso não é novo, tá? Vou contar uma história para vocês aqui. Na época de Freud, Freud é um grande psicanalista e o grande mérito dele foi ter pela primeira vez, assim, ter criado uma teoria sobre esse tipo de sintoma. Na época dele, ele estudou as histéricas. As histéricas eram mulheres que, assim, às vezes tinham sofrido trauma importante, às vezes o marido tinha abusado da mulher, às vezes ela tinha tido, visto uma morte, uma coisa do tipo. E elas somatizavam um sintoma. O sintoma que as estéreis somatizavam, ela às vezes era muito grave, às vezes ela parava de ver, Érica. Então, assim, ficava cega. Às vezes ficava paralisada. E o que que Freud fez? Ele foi lá e ele hipnotizou essas mulheres. Hipnotizou. E aí Hum, ele acessava o inconsciente delas. Acessando o olha. inconsciente dessas mulheres, quando ela falava do trauma, quando elas colocavam para fora o trauma, que estava lá no inconsciente, que a mente às vezes coloca lá para fazer você se proteger, entendeu? Elas paravam de ter o sintoma, entendeu? Então, isso mostra desde o início a importância da mente na gênese de sintomas também, tá? O intestino irritável não pode ser reduzido a só isso, mas é uma coisa muito importante, tá? Porque o intestino irritável tem questão com a alimentação também, como a gente vai falar aqui. Já vi muita gente falando da dieta, low FODMAP, que a gente vai falar aqui já já, mas essa questão é extremamente importante. Estou batendo muito nessa tecla aqui hoje, né? Sim. Eu quero usar o meu exemplo da gastrite nervosa, que eu sei que agora não é na Sim, é gastrite dispepsia nervosa. funcional, o nome que a gente usa é É médico. isso. Mas assim, Quero usar. pode usar a gastrite nervosa, não tem problema, entendeu? Ah, pra gente que é leigo, dá para entender assim. Mas, Uhum. doutora, eu quero usar meu exemplo. Sim. Porque teve até uma das pessoas que estão participando conosco aqui que perguntou sobre a questão daquela bactéria, Uhum. pylori, né? Uhum. Enfim, a minha gastrite, eu melhorei muito. Eu já dei a bactéria, tá? Uma vez, tratei, ótimo. As minhas gastrites eram recorrentes. O que que eu mudei? Alimentação Uhum. e prática de exercício físico. Olha que eu não sei quando eu sinto problema de gastrite, já que é um tempinho, viu? Uhum. Então, assim, eu entrei fiz esse parênteses porque o nosso seguidor aqui perguntou sobre a bactéria. Uhum. Então, se você puder abrir esse parênteses só para responder para ele essa questão, que eu Sim, prometi, enquanto o senhor estava aí carregando, sim. você estava carregando aí, eu A prometi H. para ele. pylori, a bactéria Helicobacter pylori, é uma das causadoras de gastrite, maior causa de úlcera, maior causa de câncer gástrico, mas não tem relação com o intestino, tá? Ela só coloniza Sim. o estômago e ela não tem relação com o intestino irritável. E a bactéria H. pylori, uma vez a gente diagnosticada, a gente tem que tratar. Mas ela não está relacionada com essas doenças que a gente está falando aqui, como dispepsia funcional, como intestino irritável. Ela é uma outra coisa à parte, né? Sim. E ela é uma causa bem definida de problemas do trato digestivo também, que pode ser tema de outra live, porque a H. pylori é um mundo também. A H. pylori, Sim. ela mudou a gastroenterologia, ela foi descoberta muito recente. Em 1985, Warren e Marshall, os dois médicos que descobriram a H. pylori, ganharam o prêmio Nobel por causa da descoberta do H. pylori, tá? Mas elas não têm relação com o intestino irritável, apesar da bactéria estar presente em grande parte da população brasileira, né? Então, quanto mais a gente tem infecção por H. pylori, mais úlcera tem, mais gastrite, mais câncer gástrico, mas ela não está relacionada com o intestino irritável, tá?
Perfeito, perfeito. E doutor, como que é feito então o diagnóstico de Perfeito. quem tem Sim. esse problema? Tá. Gente, o diagnóstico, presta bem atenção agora, porque essa é a pergunta carro-chefe do meu Instagram também. Eu abro pergunta todo dia lá, a caixinha, e essa é a pergunta campeã. O diagnóstico do intestino irritável é clínico, tá? Não tem um Ah, exame para intestino irritável, para síndrome do intestino irritável. Não vai ter um marcador para ele. A gente não dosa anticorpo, não tem achado na endoscopia, não tem achado na colonoscopia. Não vai ter um marcador para o intestino irritável, tá certo? O intestino irritável, o diagnóstico é clínico. Então, na consulta, na primeira consulta já, todos os guidelines mundiais já orientam fazer o diagnóstico clínico à suspeita já na primeira consulta, entendeu? E já conversar com o paciente sobre a síndrome. Então, a gente tem critérios para fazer o diagnóstico clínico. Esses critérios chamam Roma 4, tá? Se o paciente tem dor abdominal há mais de 3 meses, que aparece mais de 3 dias na semana, associado a prisão de ventre ou diarreia, ou uma alteração da forma das fezes, o doente está diagnosticado com intestino irritável. Só que aí eu vou abrir um porém agora, e aí agora eu quero que vocês prestem atenção, tá? O intestino irritável, ele é clínico diagnóstico. Mas, doutor, por que que pedem exame, então? É para fazer o diagnóstico de intestino irritável? Não. É porque tem muita doença que parece com intestino irritável. Então, eu preciso excluir essas outras coisas no entendi. momento do diagnóstico, para eu poder dizer, olha, realmente, clinicamente você parece muito ter intestino irritável e a gente excluiu as outras coisas que parecem com intestino irritável e você não tem. Então tá aqui o seu diagnóstico está afirmado. E que outras coisas a gente tem que excluir no processo de diagnóstico de intestino irritável? Três coisas principais, que são as mais graves. Essas não podem ser deixadas passar, porque essas daqui têm consequências para o paciente que não é diagnosticado. A primeira e a mais grave é a doença inflamatória intestinal, doença de Crohn e retocolite. Mas essa daqui é a mais fácil de excluir. Porque retocolite Crohn, dificilmente a gente confunde com intestino irritável. Porque retocolite Crohn dá um quadro bem grave. Tá? O doente chega desnutrido, chega anêmico, chega com complicações, geralmente. Então é difícil a gente confundir. Mas a primeira coisa a excluir é Crohn e retocolite. A segunda coisa é parasitose. Então, giardíase, por exemplo, é muito comum na população. Estrongiloidise é Sim. muito comum na população. Então, não é incomum o paciente chegar lá dizendo, ah, doutor, eu tive um diagnóstico de intestino irritável. Aí eu vou lá, peço um parasitológico de fezes para ele, tá lá, giardia. Entendeu? Então, assim, tem que fazer esse diagnóstico, porque o doente não vai melhorar se você não tratar a giardíase, tá certo? Ele vai continuar tendo diarreia até a gente tratar. Ameba, outras coisas também podem dar outras parasitoses. Então, parasitose é a segunda coisa. E a terceira coisa é a campeã de perder diagnóstico, é o que o pessoal mais perde diagnóstico, que é a doença celíaca, tá? Pelo menos é estimado Hum, 1% dos intestinos irritáveis diagnosticados que sejam celíacos, na verdade, e o gastro não fez o diagnóstico correto, tá? Então, hum, isso é muito importante. Todos os pacientes com intestino irritável suspeita, em investigação, devem fazer um rastreio para a doença celíaca, tá certo? Doutor, o rastreio é como? Vou fazer endoscopia? Não. Você vai fazer o anticorpo primeiro, entendeu? Então, dependendo da dosagem do anticorpo, a gente vai fazer uma biópsia pela endoscopia. Mas o diagnóstico vem primeiro, começando pelo anticorpo. Então, essas três coisas são principais de exame que a gente pede para excluir, tá? Aí a gente pode excluir algumas outras coisas, Érica. Essas outras sim, coisas eu já começo a funilar e deixar a coisa bem mais complexa. Então, intolerâncias alimentares. Às vezes a gente pede alguns exames para fazer diagnóstico de intolerância alimentar. E aqui um adendo. sim. Não é aquele exame que vê um monte de alimento, que chamam A200. Tem alguns nomes comerciais. A200, que dosam IgG, que vê um monte de exame dizendo intolerância. Esse exame é inútil, não serve para nada, tá? Não é para vocês gastarem o dinheiro de vocês nisso, tá certo? Então, intolerância alimentar, a gente Uhum. faz diagnóstico com teste respiratório, geralmente, tá? E da lactose tem um teste sanguíneo, que ele não é muito bom, mas ele é útil, pode ser útil também. Então, a intolerância à Sim, lactose, por exemplo, é a mais comum, a intolerância da humanidade também, e muito relacionada com o intestino irritável. Então, essa é uma das coisas. A outra coisa que também a gente pode investigar é supercrescimento bacteriano. Essa daqui é uma outra coisa que geralmente deixam passar o diagnóstico e que muitas vezes o paciente com intestino irritável tem também associado e o paciente melhora quando a gente trata. Então, essas coisas aqui que a gente conversou devem estar na mente do gastro que está falando com o paciente com intestino irritável, né? De não deixar sim. passar esse diagnóstico. Mas lembrando e frisando,
Diagnóstico é clínico, gente, é clínico. Na primeira consulta, assim, dificilmente a gente vai, um médico experiente gastro vai errar o diagnóstico de intestino irritável, porque tem características muito importantes na história clínica do paciente aqui, do intestino irritável. Muito bacana, Sim, muito bom. E, doutor, diante de tudo isso, uma pergunta: isso tem cura? não tem cura. O intestino Não irritável, tem? não. A gente não pode falar de cura, tá? Mas isso não deve ser levado como uma coisa ruim, tão ruim assim para vocês. Por quê? Porque tratando, muitas vezes a gente chega próximo ao estágio de uma coisa muito próxima à cura, entendeu? O paciente fica assintomático Entendi, muitas vezes, entendeu? O paciente fica sem sintomas se a gente trata direitinho o intestino irritável. Mas ele sempre pode voltar, entendeu? Então, por exemplo, o paciente passa a consulta com o gastro, eu identifico os problemas do paciente. Então, ele tem alguma intolerância, a gente faz a exclusão daquele alimento. Ele tem problema com ansiedade, a gente trata a ansiedade. Ele estava sedentário, a gente faz exercício físico. Pronto, o doente ficou sem sintomas. Aí ele fica 1, 2, 3 anos sem sintomas. Aí depois, sei lá, ele acaba um casamento, às vezes, a mulher. Pronto. Aí gatilha para ter sintoma. Ou pegou um Covid, gatilho para ter sintoma. Aí voltam os sintomas, entendeu? Então, por isso que a gente não pode falar de uma entendi, cura, porque os sintomas podem voltar. E o intestino irritável, ele é uma montanha russa. Ele é assim, ó. Ele vem, tá ruim os sintomas. Ah, nossa, melhorou muito. Aí fica bom. Aí, ó, piorou de novo. Aí vem, fica bom de novo. Ele é uma montanha russa. Então, os pacientes, às vezes, ficam períodos muito ruins, aí períodos muito bons. Aí fica muito bom. Um tempão. Aí depois fica ruim de novo, aí fica muito bom de novo. Então, ele alterna muito isso. Então, entendi. falar de cura não dá para a gente falar, tá? Mas e o tratamento? Como que é? Como que a pessoa pode manter, assim, pelo menos equilibrados os sintomas, né? Então, o tratamento do intestino irritável, aí é uma outra coisa também muito complexa. Tem muita coisa que a gente pode usar e é muito individualizado. Então, sempre me perguntam também lá no meu Instagram, na caixinha. Doutor, qual é o tratamento do intestino irritável? Eu falo, não dá para a gente falar assim em linhas gerais. Por quê? Porque o tratamento deve ser individualizado para cada paciente. E agora eu vou explicar o que a gente faz no geral para eles. Primeiro de tudo, a gente tem que ver os hábitos de vida do paciente. Como você falou, Sim, você própria melhorou depois que melhorou a alimentação e fez exercício físico. Pronto. isso. Isso é o primeiro passo básico, entendeu? Que muita gente esquece. E é muito erro de muito profissional também. Então, como a medicina está, assim, medicina de convênio, está muito difícil o tempo. Muitas vezes o profissional ele só quer passar um remédio e mandar o doente para casa, entendeu? E Hum, não explica essas outras coisas que são muito importantes. Então, primeira coisa, exercício físico. Exercício físico é extremamente importante. Ele foi, às vezes, superior à medicação. Então, praticar o exercício físico é um dos pilares do tratamento do intestino irritável. Segundo pilar do tratamento do intestino irritável, a alimentação. No geral, a gente vai fazer uma alimentação saudável, evitando industrializado, evitando embutido, evitando álcool. Tudo isso é básico, tá? Mas aí a gente tem algumas coisas específicas da síndrome do intestino irritável. Quem deve ter seguidor meu aqui, já ouviram eu falar da dieta Low FODMAP. Tem uma dieta específica para o intestino irritável, Érica. Essa dieta chama ah, dieta Low FODMAP. Low FODMAP, isso é em inglês, tá? O low é baixo e FODMAP é uma sigla em inglês. Essa sigla, ela significa carboidratos fermentáveis, tá? Então é uma dieta baixa em carboidratos fermentáveis. Porque os pacientes com intestino irritável, eles geralmente têm problemas com os carboidratos fermentáveis. Mas, doutor, que diabo é carboidrato fermentável? Os carboidratos fermentáveis, eles têm um potencial muito grande. Quando cai no intestino, as bactérias fermentarem muito esses alimentos. E é o seu intestino, que já é sensível, começa a ter problemas. Você começa a ter muitos gases, a ter dor, a ter problema. E quais são esses alimentos? Leite derivados, geralmente. Os alimentos que têm hum, trigo. E tem alguns outros alimentos que têm outros tipos de carboidratos. Frutano, frutose também. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Frutas, maçã, pera, tem alto teor de FODMAP. Os pacientes geralmente que têm intestino irritável, alguns pioram com esses alimentos. Leite derivado, clássico também. Os pacientes geralmente pioram também. Às vezes, os alimentos com trigo, alguns com glúten. Aí tem os vegetais, leguminosas, que dá um nó na cabeça dos pacientes. Mas, doutor, eu estou comendo tão bem leguminosa. Legume não faz bem. Às vezes, no intestino irritável, os pacientes têm sintomas.
Então, ó, feijão, Olha grão só. de bico, repolho, couve, brócolis. Esses alimentos daí, os pacientes às vezes têm muita piora com eles. Então, o que que a gente faz? Beleza, vamos tentar a dieta low FODMAP. A gente tira esses alimentos, faz uma restrição no paciente. Essa restrição é tipo um choque que a gente vai dar no paciente e a gente não faz isso por mais de 4 semanas. São 4 semanas de restrição. Se o paciente melhorou, depois a gente reintroduz os alimentos, tá? Vem reintroduzindo e a gente vai descobrir o que o paciente tem de intolerância, tá? Nessa reintrodução. Quantas pessoas respondem? 50, 70% dos pacientes respondem muito bem a dieta low FODMAP, tá? Então é uma opção de tratamento a dieta low FODMAP para 50, 70%. 30% não responde nada. Faz a dieta low FODMAP, doutor, tô a mesma coisa, tô horrível de sintoma. A gente volta os alimentos todos para o paciente e a gente vai tratar de uma outra maneira, tá? Então a gente falou da alimentação, já falamos do exercício físico. Terceiro pilar, Sim. mente. Então, cuidar da mente, muito importante. Já está no guideline britânico europeu desse ano, inclusive, já está lá escrito lá, recomendação no nível 1 de evidência. Encaminhar o paciente para auxílio psicológico na primeira consulta, caso você identifique um Hum, problema. Então, pacientes que precisam dessa avaliação psicológica devem ser oferecidos na primeira consulta e trabalhar em equipe multidisciplinar, com a nutrição e com a psicologia também, que isso é muito importante, tá? Então, cuidar da mente é muito importante. Esses são os 3 pilares que a gente falou. Beleza, doutor? Não melhorou com nada disso? Precisa de um remédio. Aí a gente vai individualizar os remédios para os pacientes, tá? Então, a gente entendi. vai usar. Tem muita coisa que a gente pode usar, Érica. Depende se o paciente tem diarreia ou ele tem constipação, a gente vai ver qual que é o remédio. Então, tem probiótico, tem antibiótico, tem pré-biótico, tem antidepressivo, tem laxativo, tem antidiarreico, tem secretagogo, tem muita coisa que a gente pode usar na síndrome do intestino irritável, tá certo? Eu tô vendo muita gente Sim. falando aqui, ó, me ajudou muito fazer terapia. Exatamente. Então, quando a gente. A síndrome do intestino irritável, Érica, a maioria dos pacientes eles ficam muito frustrados com o tratamento. Muito frustrados com o tratamento. Porque é um tratamento difícil. Mas se a gente segue os passos direitinho, geralmente dá certo. Dá certo. Sim. Mas precisa seguir Sim. direitinho. A gente fazer as coisas bem, bem A, direitinho. a Raquel perguntou assim: então eu não vou comer nada? O que que eu vou poder comer? Então, Raquel, a dieta low FODMAP é por 4 semanas só, tá? E eu tenho uma tabela que eu passo para os meus pacientes, inclusive, de substituições. Você não fica sem comer nada, dá para comer bastante coisa. Então, por exemplo, o paciente vai tirar no café da manhã dele os alimentos que têm alto teor de FODMAP, então às vezes leite derivado, alimento que tem glúten, o pão dele. O que que eu vou substituir? Tem um monte de coisa. Tapioca, macaxeira, inhame, batata doce. Tem bastante coisa que a gente pode substituir. E só duram 4 semanas. Lembrando disso, 4 semanas. A gente não estende isso por 3, 2, 4 meses. Não. É 4 a 6 semanas. Melhorou, a gente reintroduz alimentos. Não melhorou, está suspensa a dieta, entendeu? A gente suspende e reintroduz os alimentos do paciente. Isso é muito importante falar, por quê? Porque tem paciente que está em dieta low FODMAP há muito tempo e isso não pode acontecer, porque o paciente do intestino irritável ele não faz desabsorção de nutrientes. Então, ele não deveria perder peso pela síndrome do intestino irritável. Por que, que o paciente com intestino irritável perde peso? Por essas dietas restritivas e porque ele começa, tudo que eu como dá dor. Aí o que, que ele começa a fazer? Parar de comer. Ah, A solução que os pacientes fazem é parar de comer. Só que isso não é a solução para o problema. Isso não pode acontecer, porque ele começa a desenvolver transtorno alimentar. Então, vocês conhecem muito a anorexia e bulimia, porque são os mais falados na mídia. Mas existem outros transtornos alimentares. E no intestino irritável tem um outro transtorno alimentar, que chama transtorno alimentar evitativo restritivo, que é quando o paciente começa a evitar alimento com muito medo de passar mal. Então ele começa a não comer o alimento, porque ele tem muito medo de passar mal. E isso é uma culpa também da gente, médico, e também da nutricionista. Então a gente não pode deixar a dieta low FODMAP 3, 4 meses, um ano com o paciente, porque ele desenvolve transtorno alimentar. Então a dieta é 4 semanas. Não resolveu, vai reintroduzir os alimentos. Resolveu, a gente vai reintroduzindo grupo por grupo. Primeiro o leite derivado, depois o glúten, depois a frutose.
E aí a gente vai saber qual que é o alimento que o paciente realmente passa mal, entendeu? Não vai deixar ele restrito. Então pode ficar tranquilo que a dieta é segura, quando feita de forma correta, né? Muito bom. E eu vi aqui o Gui falando assim: ah, tá tudo inflamado, tem que desinflamar. A gente ouve muito isso na internet, né, Uhum. doutor? Então, o intestino irritável, a inflamação não é como vocês pensam, tá? Não é como a doença de Crohn. A doença de Crohn, eu entro lá na coluna, eu entro com medo de passar o aparelho lá. De tão inflamado que tá a parede do paciente lá do cólon. Isso não acontece no intestino irritável. A inflamação do intestino irritável, quando acontece, é uma infiltração de mastócito, que é uma célula totalmente diferente, é uma inflamação totalmente diferente que a gente vê da doença inflamatória intestinal. Então não é que seu intestino está todo inflamado. Apesar de você ter muita dor, não é assim que funciona, apesar de que de ser intuitivo, você pensar assim, entendeu? Mas o intestino irritável não funciona desta maneira, entendeu? Então, por exemplo, se tivesse tudo inflamado, seria muito fácil. Eu dou um corticóide, como eu dou na doença de Crohn, e eu resolvo o problema. Mas a gente sabe que não funciona assim. A gente já testou isso. E não funciona. Piora o intestino irritável. Porque o mecanismo não é assim, tá? Quando está inflamado, é infiltração de mastócito. E a gente não usa anti-inflamatórios ou corticoides ou medicações desse tipo para tratar o intestino irritável. Não funciona. A inflamação não é igual da doença inflamatória intestinal, certo? E é por isso que aqui vem a melhor notícia da noite para vocês. A doença, a síndrome do intestino irritável, não tem potencial de virar nada. Ela não vira nenhuma Ah, eu outra ia doença. É. perguntar! Você Ela, leu minha mente. sim, ela não vira nenhuma outra doença. Vocês não têm maior risco de câncer. Vocês não têm maior risco de Crohn. Vocês não têm maior risco de celíaca. Vocês não têm maior risco de ter perfuração do intestino. Nada. A doença é benigna. Ela não segue um curso maligno. Então, assim, vocês têm doença do intestino irritável há 10, 15 anos e não tem problema de complicações. Um Crohn em 10 a 15 anos geralmente já vira uma complicação, tá? Uma fístula, Hum, uma estenose, um câncer. Então, assim, é totalmente diferente do intestino irritável. Porque o intestino irritável, sim. ele é uma coisa benigna. Ele não tem uma inflamação como tem na doença de Crohn, na retocolite, né? É, bacana. Eu ia fazer essa pergunta para você, doutor Uhum. Gustavo. E até assim, eu ia fazer também uma outra pergunta. A minha sogra Terezinha que está aqui, ela falou da questão dos pólipos. E a minha mãe tem é verticulite que fala? Quando Não, inflama? quando inflama é diverticulite. Mas o que a gente Isso, tem são divertículos, né? isso. E quando a pessoa tem isso e ainda tem a doença de Crohn, deve ser É, complicado, é né? mais complicado, né? A doença de Crohn é uma doença muito complicada, porque a doença de Crohn, ela geralmente não vem para brincar, né? A doença de Crohn geralmente vem para matar o paciente se a gente não trata, entendeu? Então, se a gente não trata a doença de Crohn, vira uma fístula, vira um câncer, perde o intestino, perfura, faz sepsis. Então, assim, é muito diferente do intestino irritável. Intestino irritável, se você não fizer nada de tratamento, isso não vai acontecer. Nada. Você não vai ter nenhum problema desse tipo, entendeu? Já o Crohn é totalmente diferente. Érica, eu queria pedir um Sim. adendo aqui, porque falar uma seguidora que falou de uma questão muito importante. Acho que foi a Daniela que falou. Doutor, fala sobre preconceito com os pacientes com intestino irritável, por ser tratados como loucos. Eu quero falar disso aqui agora, reservar um tempo aqui, porque assim, ó, Sim. isso é extremamente comum e isso é uma vergonha, inclusive, para o profissional de saúde que trata muitas vezes o intestino irritável assim. Tem muito profissional de saúde que taxa o paciente com intestino irritável ou com outras doenças funcionais, não só intestino irritável, tá? Fibromialgia, a dislipidemia funcional, pirose funcional, outras doenças também, trata o paciente como doido. Aí fala que o paciente é maluco, fala que é tudo da cabeça dele. A família também às vezes fala para o paciente que é frescura, fala que tudo que ele faz ali é da cabeça, que é uma coisa que ele mesmo está perpetuando. Gente, olha, isso aqui é uma coisa lastimável da gente ver acontecendo. Não pode ser tratado de intestino irritável desta maneira, e nenhuma outra doença, inclusive, tá? A síndrome do intestino irritável, reduzir ela à loucura, a pessoa ou ela é ignorante, ou é uma pessoa que está de má fé mesmo, quer machucar outra pessoa. Porque o intestino irritável, ela não, o mecanismo é extremamente complexo. Como eu falei aqui, tem diversas coisas aqui na síndrome que acontecem, além do eixo cérebro-intestino, tem intolerância, tem inflamação por mastócito, tem hipersensibilidade, tem muita coisa. Então, reduzir isso à loucura e culpar o paciente
Isso é um absurdo, entendeu? Os pacientes com transtorno ansioso, transtorno depressivo, é a mesma coisa eu chegar e falar para eles que a culpa é deles, entendeu? Não é deles, gente. A gente não pode tratar nenhum tipo de doença dessa maneira e tratar dessa forma só pioram as coisas. Os pacientes que passam por profissionais desse tipo ficam traumatizados, perdem confiança nos profissionais, entendeu? Não querem mais seguir as recomendações. E tá certo, porque chega lá no profissional, o profissional ele nem dá atenção ao problema, importância ao problema que o paciente tem. Então, assim, não dá pra gente, no século XXI, 2021, tá tratando problema de saúde como se fosse uma frescura do paciente, gente. A gente não faz dessa forma. Os familiares também, amigos, muitas vezes não contribuem, ficam falando para o paciente assim, não funciona, gente. Falar isso para o paciente é um absurdo, entendeu? Então, assim, não se trata dessa forma de distúrbios funcionais, e nenhuma outra doença também, nem ansiedade, nem depressão, tá? Então, é muito importante a gente frisar isso daqui, que Muito você, bom. não dá para reduzir intimitável à loucura, tá certo? Excelente, muito bom. Gostei dessa sua pontuação, doutor. Olha aqui, a gente está caminhando, acho, para o final. Se não tiver mais nenhuma consideração, eu queria que você falasse assim, para quem está nos acompanhando em casa, que a gente Uhum. falou de saúde, do trato digestivo, Uhum. qual a periodicidade que a gente deve procurar um médico? Quando a gente deve procurar para fazer uma endoscopia, uma colonoscopia? As mulheres, com a idade para fazer Uhum. uma colonoscopia? O que que você orienta, indica, enfim? Perfeito. É, todas as vezes que tiver sintoma do trato digestivo, já está indicada uma avaliação. Então, essa é a primeira parte. Agora, quando devemos fazer rastreio de problemas do trato digestivo, mesmo assintomáticos? Então, o principal rastreio que a gente tem de doença do trato digestivo é o câncer coloretal, tá? Ele vem assim, ó, uma curva, assim, muito grande Certo. de caso ascendente, tá? Isso a gente acredita que é por causa dos hábitos de vida. Então, o consumo cada vez maior de industrializado, de embutido, de corante, de refrigerante. Então, tudo isso aumenta o risco de câncer coloretal. Então, a gente, inclusive, reduziu esse ano, reduzimos a idade de fazer a colonoscopia de rastreio. Então, gente, ó, todo mundo que tem Homens e 45 anos, mulheres. homens e mulheres, todo mundo que tem 45 anos de idade, devem fazer já a primeira coluna para rastreio de câncer coloretal. A periodicidade da colonoscopia vai depender dos achados dessa coluna, tá? Mas, se não tiver nada da normal, a cada 10 anos. Então, assim, a coluna é um exame chato, mas, gente, só vai fazer depois de 10 anos. Então, faça a coluna, porque salva você, entendeu? De ter um câncer de intestino. Então, precisa fazer a colonoscopia, tá? Com relação à endoscopia, a gente não tem o rastreio definido no Brasil. Como a taxa de câncer de estômago não é muito alta no Brasil, então a gente não tem um rastreio definido com endoscopia. Mas sempre que tiver sintoma, principalmente idade avançada, mas tiver sinal de alarme, a gente vai pedir endoscopia para o paciente. E outro adendo aqui. O que vocês podem fazer no geral para melhorar a saúde intestinal? O que de melhor pode ser feito para melhorar a saúde intestinal? Não tem nada melhor, gente, do que a alimentação. Nada melhor do que a boa alimentação e o exercício físico. Então, a gente já sabe disso, está cansado de saber nos estudos de uma alimentação equilibrada, rica em legumes, vegetais, em frutas, em fibras, reduzir um pouco o consumo de carne vermelha, praticar exercício físico. E isso, no geral, traz muito benefício para você no trato digestivo. Então, só fazendo isso, você já está fazendo uma coisa muito boa para o trato digestivo, tá? E de exame, a coluna aos 45. Você já fez? Quantos anos você tem, Érica? Desculpa perguntar. Eu É. tenho 4,1. Então, você já está quase lá. Daqui a 4 anos, Érica, colonoscopia, a gente vai Sim, ter que e fazer. passa voando. Sim, passa voando também. E quem tem história de câncer na família é um pouquinho diferente. Só para complementar aqui. Quem tem história que é pai e mãe, ou irmão e irmã de câncer do intestino coloretal, vai ter que fazer aos 40 anos ou 10 anos antes da idade que teve. O familiar teve o câncer. O que for mais cedo. Então, por exemplo, se seu pai teve um câncer com 48 anos, você deve fazer aos 38 anos. 10 anos antes, tá? Então, muito importante o rastreio de câncer coloretal. Ficou bem comprometido agora na pandemia, porque os serviços de colono fecharam e a gente vem vendo um monte de casos de câncer lá. Então, assim, Sim, não deixem passar isso, que evita um sim. câncer no futuro.
tá bom? Sim. E, doutor, quando se acha pólipos na colonoscopia? A Terezinha tá perguntando, a minha sogra aqui. Ela Uhum, tá batendo nessa tecla. E eu acredito que é muita gente que tem essa preocupação também. uhum. Meus pais, enfim, todo mundo que tá aqui que também pensa nisso, né? Então, quando você acha o pólipo, a gente tem que analisar algumas coisas. Primeiro, que tipo de pólipo é? Qual foi a histologia? Então, a gente vai ver a biópsia. Pólipos hiperplásicos, quem quiser anotar aí, pólipo hiperplásico não significa nada. Esse pólipo é mega do bem, não significa nada, é só uma projeção da mucosa, não tem que fazer segmento adicional, nada. Deu pólipo hiperplásico, cabeça tranquila, vai dormir no seu travesseirinho, tranquilidade, tá? Agora, pólipo deu adenoma tubular. Esse adenoma foi ressecado. A gente vai ver o tamanho dele e o número de pólipo que deu desse adenoma. Se o pólipo deu, por exemplo, maior que 1 centímetro, a gente vai fazer uma nova coluna em 3 anos, no máximo. Tá? Se deu mais que 3 pólipos, independente do tamanho, a gente vai fazer uma coluna no máximo 3 anos. E se deu um tipo de pólipo chama viloso, a gente vai fazer com 1 ano o exame, tá? E se deu câncer, a gente vai fazer um rastreio totalmente diferente, tá certo? A gente vai ver se foi ressecado tudo. Então, assim, é uma coisa mais complexa que a gente precisaria de uma live também inteira só sobre isso para falar. Mas, A gente tem muito é, assunto para falar, isso. viu, futuramente. Sim, no geral, se vê a histologia do pólipo, vê tamanho e vê número do pólipo. Pólipo hiperplásico, passa reto, esse pólipo é tranquilo. Adenoma, a gente vai ver o tamanho e o número deles para decidir como é que a gente vai fazer o segmento. O câncer vai ser indicado ou a ressecção por colono ou vai ressecar o cólon mesmo inteiro do paciente, né? Aquela área que deu a lesão, né? Sim, doutor, que maravilha. Olha, tá todo mundo pedindo. Essa live vai ficar salva, salva a live, por favor. Sim, gente, se tudo der certo, o Instagram não nos pegar de surpresa, como de vez em quando ele faz. A Sim. gente vai salvar a live, vou deixar ela salva aqui, depois eu vou subir pro meu canal no YouTube. Quem ainda não segue, entra aí no na minha bio, vai lá, se inscreva, porque tá todas as lives que eu já fiz desde o início desse projeto, que já tem mais de um ano, elas estão lá no canal. E Uhum. com certeza essa, se Deus quiser, vai ficar salva, viu, doutor? Porque eu adorei. Foi excelente o nosso bate-papo. Eu queria que você já caminhasse aí para as considerações finais. Muita gente participando, muita gente que a gente queria responder todo mundo, gente, mas ó, o doutor tem o tempo dele, a gente também tem um combinado, então assim, a gente volta, né, doutor? Sim, Numa com próxima. certeza. E assim, eu abro caixinha de pergunta todo dia. Lógico, eu recebo 200 perguntas todo dia, mas assim, eu respondo várias delas. Muitas vezes não é a sua pergunta, mas eu respondo outra que pode responder a sua também. E tem muito conteúdo de gasto também no meu Instagram. Então é só seguir lá e mandar a pergunta na caixinha que eu respondo. Então, quem tiver dúvida, pode mandar lá a pergunta na caixinha ou ver os posts, também tem muita coisa lá que com certeza vai responder a dúvida de vocês. Tá bom? Tá bom. Então, um abraço. Eu quero desejar para você tudo de bom, muitas, muitas bênçãos, tá? Que a gente possa se ver mais vezes nessas lives para trazer informações para esse pessoal maravilhoso que nos acompanha. Enfim, Muito e obrigado. agradecer mesmo. Fiquei muito feliz, viu, doutor Gustavo? Muito obrigado, Érica, pelo convite. Estou sempre à disposição de vocês. Precisando, estamos lá no Instagram, que vocês vão curtir, com certeza. Ai, que coisa boa. Então tá, olha, um grande abraço para você e sua família. Fica com Deus e até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Valeu. Obrigada.